fato, o momento ele é um momento muito importante, né, na democracia brasileira, diante do clima, né, que tem esquentado por conta das críticas bastante frequentes, né, em relação ao sistema eleitoral brasileiro e a forma também como a justiça eleitoral especificamente tem reagido, mas antes disso, né, como o próprio Supremo Tribunal Federal tem respondido às críticas, inclusive com alguns posicionamentos que têm sido criticados até mesmo no âmbito jurídico. Então, a gente vive, e talvez por isso esse momento seja tão relevante, a gente vive, sim, um instante em que as instituições elas acabam por se atritar, né? E um eventual desequilíbrio, mas desequilíbrio no sentido de muitas vezes acabarem gerando uma ingerência indevida a partir dessas críticas, etc. Então é preciso que a gente, com base nessa assunção da presidência pelo ministro Alexandre de Moraes, que a gente deseje inicialmente aqui maior serenidade, né, na condução dos temas relacionados ao país, dos temas relacionados à política e especialmente do pleito que nós teremos aí em outubro e que a principal eleição, né, a eleição nacional para presidente da República, está colocada. Professor, o que mais preocupa o senhor aí na posição de observador, obviamente, mas sempre um observador atento e muito gabaritado, né, para falar desse tema, o que mais preocupa o senhor nessa eleição? São as fake news? São esses atritos entre Bolsonaro e o judiciário? Qual que é o grande ponto ali? É a manifestação do 7 de setembro? O que hoje, se o senhor tivesse que elencar ali, fazer um top 5 ou top 3 de problemas, de preocupações, o senhor colocaria para a gente? Olha, Bombig, eu acho que o primeiro dado que nos preocupa, acho que preocupa a comunidade jurídica como um todo, é a dimensão que a crise institucional tem tomado, né? Então, existe sim uma crise que, querendo ou não, nunca foi vista, pelo menos no histórico democrático a partir da Constituição de 88, nunca foi vista nesses termos, né? Esses ataques por parte de chefes de poderes em relação a outros poderes, isso, nesse tamanho, eu acho que isso a gente nunca viu da forma como tem ocorrido. Por outro lado, e é preciso que se reconheça, que você é uma pessoa que sempre acompanha as questões políticas e, portanto, há de constatar isso também, existe, de parte da política, também um comportamento que acabou por gerar ao Poder Judiciário essa ocupação de espaço, digamos assim. A gente teve aí, ao longo dos últimos anos, um protagonismo do judiciário, mas um protagonismo que também foi gerado a partir de demandas que partiram de alguns partidos da Câmara que levaram questões a serem resolvidas no Supremo. Então, eu costumo sempre dizer, inclusive na avaliação institucional para os meus alunos, quando a gente vai avaliar o regime democrático, é preciso também reconhecer que no Brasil, para a gente chegar a esse momento de crise institucional, houve também a judicialização da política e a politização da justiça. Então, num primeiro momento, o Congresso, muitos partidos no Congresso, utilizaram, a meu ver, em demasia o Poder Judiciário, inclusive para questões que deveriam ser resolvidas interna corporis, pelo próprio Congresso Nacional. E o Judiciário, por seu turno, acabou exercendo esse protagonismo, que para mim também é indevido. Então, para responder a sua pergunta, eu conto um pouco dessa trajetória que a gente tem vivido, porque eu acho que esse é o ponto central. É esse possível desequilíbrio que gera o desgaste. Então, as críticas que vêm do Poder Executivo ao Judiciário, do Poder Judiciário ao Executivo, e o Legislativo também embolado nisso tudo, né, vem desde esse período, né, desde o instante em que cada um dos poderes acabou por extrapolar um pouco as suas funções, né, e até por exceder nessas críticas. Agora, eu não tenho dúvida, Bombig, que as fake news e a forma como a organização da disseminação de fake news tem ocorrido contribui para que esse cenário piore ainda mais. Então, assim,
combustível para essa crise institucional, sem dúvida nenhuma, passa pela instrumentalização das fake news de maneira absolutamente organizada e com um fim claro. Né? O fim claro é justamente gerar esse tipo de fragilidade, né, às instituições democráticas. Então, isso, para quem estuda o direito, é o ponto central nessa crise. Falando nisso, professor, sobre a participação das Forças Armadas, né? A gente sabe que as Forças Armadas têm um papel já histórico nas eleições de logística, de segurança em alguns locais. A votação só ocorre por conta desse reforço, né? Locais comandados pelo crime organizado, milícia, tráfico, outros locais aí muito distantes do nosso Brasil. Só que as Forças Armadas têm exigido, ou têm pleiteado nessas eleições, um papel que não lhe cabe, não é? Um papel de fiscalização, um papel de, enfim, né? Fiscalização mesmo, né, do processo eleitoral, como a gente vê essa nova indicação de pessoas para analisar o código-fonte. Eu sei que tudo isso é para gerar uma transparência maior do sistema eleitoral, está sendo permitido, mas o senhor não acha que não era hora de falar, olha, isso aqui não é da alçada de vocês, me desculpe, mas vocês não participam dessa parte. Não sei se o senhor concorda, se esse vai ser também um desafio aí enfrentado pelo próximo presidente do TSE. Eu acredito que é preciso o compromisso, né, de todas as instituições, inclusive das Forças Armadas, né, para que as eleições ocorram num cenário de alguma ou da possível tranquilidade. Tranquilidade necessária ao regime democrático. Não há dúvida de que o papel das Forças Armadas está, especialmente nisso que você colocou, de garantir, da perspectiva logística, a segurança do processo eleitoral. Né? Historicamente, as Forças Armadas elas nunca tiveram um papel de protagonismo, por exemplo, na apuração, mas sim em viabilizar, não é, que os dados provenientes de todos aí os colégios, né, das sessões eleitorais, que isso chegasse aos tribunais, ao Tribunal Regional Eleitoral dos Estados e também a segurança ao Tribunal Superior Eleitoral, onde todos esses votos são computados, né? Então, eu imagino que é esse o papel que as Forças Armadas devem exercer. Em algum momento, evidentemente, é preciso que essas instituições sejam chamadas, né, para que concordem, exista um concerto nacional no sentido de que os ânimos, né, eles arrefeçam, né, para que a gente possa ter um ambiente de normalidade democrática. É evidente que aqui ou ali você pode ter representantes, né, representantes das forças, representantes, às vezes até do judiciário, ou mesmo representantes partidários que venham a falar isso ou aquilo, mas é importante que o controle de todo o processo, né, que deve estar na Justiça Eleitoral, é assim que as leis brasileiras e a própria Constituição estabelece, né, é preciso que isso se dê de uma maneira bastante exemplar, né, com a segurança necessária, com a certeza necessária para que todo o processo eleitoral tenha a legitimidade que sempre teve no Brasil. E é bom lembrar, esse é um aspecto que eu acho relevante, que essa questão, né, do próprio processo eleitoral, das urnas, etc., foi objeto de análise do Congresso Nacional. Então, isto já foi objeto de análise, já foi pacificado. Inclusive, houve o compromisso de grandes líderes políticos nacionais no sentido de respeitar a decisão do Congresso. É importante que isso se dê, né? Ainda que você possa ter sugestões para aprimorar o sistema eleitoral, a verdade é que os representantes do povo, reunidos no Congresso Nacional, decidiram que a maneira como nós levaremos estas eleições é a maneira legítima, é a maneira legal para que elas ocorram. Isso pode vir a ser discutido no futuro, pode vir a ser rediscutido, sem dúvida nenhuma, mas é importante que as regras do jogo que estão postas sejam seguidas neste momento.